Olá, seja bem-vindo ao Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria, é claro, com o Odisseia Academy, uma escola de desenvolvimento humano online e virtual. A indicação de hoje é de um autor muito conhecido, Byung-Chul Han, e o livro A Sociedade da Transparência. Bom, Byung-Chul Han nós já comentamos aqui. Já falamos sobre um livro dele, A Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han é formado na Coreia do Sul, ele é sul-coreano, formou-se em filosofia e transferiu-se para Berlim e hoje é considerado um dos grandes filósofos que tem discutido sobre a contemporaneidade, sobre os problemas atuais que nós estamos vivendo. E nesse livro, A Sociedade da Transparência, Byung-Chul Han quer discutir o seguinte: por que as pessoas estão se expondo tanto? Por que a gente encontra nas redes sociais tanta nudez, a exposição dos corpos, a exposição das vidas, a exposição dos cotidianos, uma necessidade de mostrar e uma necessidade de ver detalhes da vida das pessoas. Uma total transparência, ou, que ele vai dizer, uma erosão da privacidade. E mais, por que no discurso político, no discurso jurídico, tem se falado cada vez mais em transparência, mas numa transparência que chega à pornografia? Em que sentido? Exposição em excesso. Acreditando num princípio de transparência, nós estamos mostrando tudo, até o desnecessário. Passamos da medida. É o que Byung-Chul Han vai nos apontar. Veja, é um filósofo muito agudo, tem um pensamento extremamente profundo. Byung-Chul Han não faz análises superficiais e ele vai dizer o seguinte: essa sociedade da transparência nasceu, na verdade, de uma desconfiança. Cada vez mais nós estamos desconfiados. Desconfiamos das instituições, desconfiamos dos procedimentos, desconfiamos das autoridades, desconfiamos das pessoas que estão no poder e, em paralelo, uma queda na moralidade e na ética. As pessoas também se tornaram menos confiáveis. Os desvios éticos, os desvios morais ou a amoralidade está cada vez maior. E veja, aqui Byung-Chul Han não está discutindo religião. Ele está partindo de um raciocínio filosófico. Imagine o trânsito da sua cidade. Se hoje de manhã todas as pessoas acordarem e desconfiarem 100% dos semáforos, nós vamos viver um caos. Imagina alguém chegando no semáforo, o semáforo está vermelho, mas ele não acredita que é vermelho. Ele acredita que tem um erro. Então ele passa no sinal vermelho. E o outro que está no sinal verde também não acredita. Se todas as pessoas duvidarem das leis de trânsito e dos semáforos, o trânsito vira um caos. Por uma razão muito simples. Toda a ordem, todo o direito se baseia no princípio da confiança. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar que quando o sinal está vermelho, é porque está vermelho. Que quando o sinal está verde, é porque ele está verde. Mas mais do que isso, para que o trânsito seja regular e harmônico, eu preciso confiar que as pessoas vão respeitar o sinal vermelho e que as pessoas vão respeitar o sinal verde. Sem o princípio da confiança, nós vivemos no caos, por mais leis que você tenha. Então não adianta multiplicar instituições para fazer leis, instituições para aplicar a lei, nem mesmo instituições para controlar as pessoas.
Se faltar o princípio da confiança, nós vamos construir uma tamanha desconfiança, uma tamanha suspeição, nós vamos suspeitar de tudo. Tudo que é dito nós suspeitamos, tudo que se faz nós suspeitamos, todas as regras vão estar sobre a suspeita. E como nós resolvemos isso? Já que é insuportável viver num clima de total desconfiança e total suspeita, nós passamos a idolatrar o chamado princípio da transparência. E começamos a tornar tudo transparente. Tudo transparente. Propostas de câmeras filmando as pessoas no ambiente de trabalho. Câmeras filmando as pessoas dentro do banheiro. Todos os contra-cheques expostos na internet. E medidas. Byung-Chul Han vai citando várias. Medidas que vão expondo, sob o argumento de que estão sendo transparentes. E quando você abre as redes sociais, você vê que está tudo transparente mesmo. As roupas, está tudo transparente. As pessoas estão nuas, de forma natural. Então, a exposição total. Elas não estão nuas apenas porque tiraram suas roupas. Elas estão nuas porque estão mostrando o que está tomando no café da manhã, a cama que elas dormem, como é a casa delas, qual que é o endereço, o que elas fazem, qual que é a rotina, minuto a minuto da vida delas. E a pergunta que Byung-Chul Han se faz é, por quê? Qual necessidade nós temos de tanta exposição? De escancarar tudo? Então ele vai dizer que nossa sociedade perdeu as bases da confiança e perdeu o ritual. Nós sempre nos baseamos em rituais de confiança. Instituições tinham seus rituais, cargos possuíam um certo ritual, discursos possuíam um certo ritual. As pessoas se comportavam com um mínimo de previsibilidade. Na sociedade da transparência, o bizarro assume o lugar. E por isso a gente começa a assistir comportamentos bizarros. Comportamentos bizarros expressos por pessoas que deveriam ser mais cuidadosas. Comportamentos bizarros por pessoas que têm o dever de se manifestar com mais respeito, com mais pudor. Então, o pudor, o recato, a discrição, a sobriedade somem e começa a assumir o lugar a transparência. Tudo é tão transparente que se torna pornográfico. É claro que Byung-Chul Han não está falando da pornografia no sentido comum do termo, né? Não está falando de sexualidade, não é um livro sobre sexualidade. Veja, Chul Han é um filósofo. Ele está usando pornografia num sentido filosófico, né? Porque na pornografia tudo é tão exposto, tudo é tão explícito, que você destrói o mistério. Você destrói o ritual. Você destrói o encanto. É tudo explícito. Então, Byung-Chul Han faz a seguinte reflexão. A nossa sociedade se tornou mais transparente ou a nossa sociedade se tornou mais pornográfica? A pergunta é, transparência tem limite? Ou transparência deve ser ilimitada? Nós ainda devemos sonhar com um mínimo de privacidade, com um mínimo de decência, com um mínimo de pudor, com um mínimo de recatamento? Ou vamos partir para a total zona do explícito e até mesmo da vulgaridade? Reflexões profundas feitas por ninguém menos do que Byung-Chul Han.
Byung-Chul Han escreveu o livro A Sociedade do Cansaço. Ele tem escrito vários livros analisando os tempos atuais. Esse livro é forte. Ele é forte. Ele mostra que nós estamos acreditando de forma ingênua na transparência. E que por trás desse excesso de transparência, o que existe mesmo é muita desconfiança, é muito desencanto. Nós não conseguimos mais confiar nas pessoas, não conseguimos confiar nas instituições, não conseguimos confiar nos procedimentos, nas leis, não confiamos mais nos rituais da sociedade. É por isso que o trânsito se tornou caótico, é por isso que a política se tornou caótica, é por isso que as instituições estão caóticas e perdendo o seu respeito. E essa é a reflexão com a qual ele encerra o livro. Se total transparência fosse tão bom assim, ela iria contribuir para o aumento da confiança e da reputação das pessoas e das instituições. Mas o que está acontecendo é o contrário. Quanto mais transparência, mais desconfiança, mais a gente enxerga uma queda na reputação. O respeito às normas, o respeito às instituições, o respeito aos cargos diminui na proporção direta do aumento da transparência. Portanto, sociedade da transparência é, no fundo, uma sociedade da pornografia. E veja, quem dera se fosse apenas uma pornografia sexual, porque essa, às vezes, é a mais ingênua delas, mas uma pornografia generalizada, que significa falar tudo, a qualquer momento, sem nenhum recato, sem nenhum cuidado, sem nenhum ritual. A sociedade da transparência está nos conduzindo para a barbárie, onde não há limites, onde não há regras, onde tudo é permitido e tudo tem que ser visível e divulgado. Esse é o dilema que a sociedade atual nos colocou. É uma indicação maravilhosa. Byung-Chul Han é um filósofo raro, vale a pena acompanhar a produção literária desse grande filósofo sul-coreano, radicado em Berlim, Alemanha.